Olá, começa agora mais um programa Fala Mais. Aqui o meu e o seu comportamento são revelados no ar. Afinal, o assunto é pessoas. E se o assunto é bom, fala mais. Eu sou Guilherme Reginato e tenho sempre a honra de ter ao meu lado nesse programa a minha esposa, ela que é co-criadora do programa Fala Mais. Seja bem-vinda, Grazi Bonfante Reginato. Olá, muito obrigada. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Fala Mais. Hoje nós vamos falar de comunicação e oratória. Vamos falar sobre o teu método que tem impactado tantas pessoas, que é do destravar ao impactar. Opa, então quem que é o convidado do programa de hoje? O convidado de hoje, nada mais, nada menos do que Guilherme Almeida Reginato. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Grazi. Que oportunidade maravilhosa poder falar sobre esse tema que é a minha paixão, que é a minha missão de vida, que é transformar vidas através do desenvolvimento dessa habilidade poderosa que é a comunicação e oratória. Vai ser realmente um programa único. Preparem-se. Então, vamos lá para a primeira pergunta, senhor Guilherme. Hoje a gente tem percebido um aumento muito significativo de pessoas buscando melhorar a sua comunicação. O que você tem sentido que elas têm percebido de diferente para que ocorra esse aumento? Bom, vamos lá. Primeiro que no passado, até não muito distante, falando aí de 15, 20 anos atrás, a sua comunicação ela se restringia a um grupo relativamente pequeno de pessoas. Você não tinha como alcançar pessoas fora da sua rede de convívio, da sua rede de relacionamento, se você não utilizasse meios tradicionais de comunicação, como rádio, como televisão, e nem todos, ou um jornal, e nem todos tinham a oportunidade de usufruir desses meios. Então, como a sua comunicação ficava muito restrita e restringida ao seu grupo de relacionamento, não havia a necessidade de desenvolver essa habilidade. Porque as pessoas já te conheciam, já sabiam como você se comunicava, você conseguia, de certa forma, ter um bom relacionamento com essas pessoas e tá tudo bem. Acontece que com a chegada das redes sociais, desde o surgimento da internet lá atrás, esse cenário vem mudando. Então as pessoas estão percebendo que elas têm sim a possibilidade de se comunicar com pessoas muito além da sua rede de relacionamento. Então hoje, através de um smartphone, você pode ser visto e ouvido por alguém do outro lado do mundo. Nesse contexto novo, as pessoas estão percebendo que quem não desenvolver a habilidade de se comunicar estará ficando para trás. Porque é muito nítido. Quando você olha para as redes sociais, as pessoas que estão tendo alcance, que o algoritmo entrega, são aquelas que sabem se comunicar. Então esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto também é o próprio crescimento profissional. Eu acho que o mercado está entendendo que a comunicação é uma habilidade valiosíssima. Não à toa que a Forbes publicou recentemente que a comunicação é a habilidade mais valorizada pelos empregadores atualmente. Então, o colaborador, de certa forma, ele está entendendo que se ele não melhorar a forma como ele se comunica dentro do ambiente de trabalho, ele vai perder espaço para quem se comunica bem. Então, muitas vezes alguém que tem habilidade técnica, que tem muito conhecimento a respeito de um determinado tema, está ficando para trás, está perdendo espaço no mercado de trabalho para alguém que tem menos conhecimento, que tem menos experiência, mas que é capaz de comunicar. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer que é: você é tão bom o quanto você é capaz de comunicar. Entenda, você é tão bom o quanto você é capaz de comunicar que é bom. Não adianta você ser um dentista extraordinário, com milhares de cursos, com uma capacidade técnica absurda, mas se você não consegue comunicar isso para o público, as pessoas não vão enxergar o quão bom você é. E aí você perde espaço para um profissional que é menos capacitado que você, mas que consegue transmitir a ideia de que é muito capacitado. E isso também é interessante porque antigamente quem fazia as propagandas eram outras pessoas representavam a sua empresa. Hoje não, hoje os próprios proprietários, os gerentes, pessoas que
marcam cada empresa. Então, também faz com que as pessoas acabam buscando essa comunicação. Belíssimo ponto. Hoje, tem se falado muito no mercado do tal atendimento humanizado. A gente está procurando isso. Mais relacionamento, mais conexão, mais olho no olho. E por conta disso, cada vez mais pessoas estão comprando de pessoas. Acabam se conectando com mais facilidade. E comprando menos de empresas. Então a pessoa não compra da empresa, ela compra da pessoa. Então, quanto mais o empresário coloca a cara dele, mais ele tem crescido, mais ele tem expandido, mais ele tem tido resultados, financeiramente falando. Então as pessoas estão entendendo, a gente está vivendo realmente uma nova era. E por conta dessa nova era, na qual, através de um smartphone, você consegue transmitir a tua voz e a tua imagem para o mundo, as pessoas estão entendendo. Ou eu me desenvolvo nessa área, melhoro a minha comunicação e oratória, ou eu vou perder espaço. Isso antes não acontecia, hoje acontece. Por isso eu entendo que é um nicho que tende a crescer muito. E nesse sentido, tu fala muito de destravar a sua voz, certo? Como é que eu posso saber se eu sou uma pessoa travada ou não? Boa pergunta. Não é tão simples assim. Tem pessoas que conseguem ter um nível de consciência e já percebem que estão travadas. Porque se são desafiadas a gravar um vídeo, elas se auto-sabotam. Se são desafiadas a fazer uma live, elas dão um jeito de fugir e não fazer. Essas pessoas já têm a consciência de que são travadas. Mas existem outras que acham que são destravadas e não são. E que talvez venham a descobrir que tem um problema aí em relação ao seu emocional na hora de se expor, da pior forma possível. Tens algum exemplo? Eu falo isso com propriedade, Grazi, porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu, em 2014, comecei a trabalhar na RBA TV, dia 15 de janeiro de 2014. E comecei como repórter de campo, fazendo matérias do dia a dia, e fui crescendo aos poucos dentro da emissora, até que cheguei ao ponto de ser apresentador da área de esportes e depois apresentador do jornal. Em 2017, quando eu já fazia algumas apresentações, algumas participações ao vivo dentro do Jornal Regional, que é o principal jornal da nossa região, eu tive a grata surpresa de ser premiado pela Câmara de Vereadores com a Comenda do Mérito da Imprensa, que é uma honraria dada ao destaque da profissão no ano. E, obviamente, que eu fiquei extremamente feliz com o convite, aceitei de pronto, e também fui convidado a ser o orador daquela noite, para falar em nome de todos os premiados. Mais uma vez, aceitei de pronto e preparei um belo discurso para aquela noite, para aquele dia de premiação. E eu lembro que eu cheguei na Câmara de Vereadores, tranquilo. Na minha cabeça, tudo daria certo. Eu estava preparado para aquele momento, afinal de contas, poxa, eu participava de um jornal ao vivo, falando para milhares de pessoas. Como é que eu não vou conseguir falar presencialmente, olho no olho, com 100 pessoas, que era o público que tinha lá na Câmara de Vereadores? Acontece que quando chamaram o meu nome, eu fui ao púlpito, eu me lembro como se fosse hoje, eu coloquei o discurso no púlpito, e quando eu olhei para o público pela primeira vez, eu travei. Travou. E eu travei, travado, foi algo novo para mim, eu comecei a sentir reações fisiológicas que eu até então não tinha sentido, a perna começou a ficar trêmula e bamba, a voz começou a ficar como se fosse embargada e travada, comecei a suar muito, principalmente embaixo dos braços. Estava frio naquele dia, me lembro muito bem também. Se você sua frio, sabe, é muito estranho. Eu falei, o que tá acontecendo comigo? Isso aqui não tá certo. E aí você começa a ter uma confusão mental tamanha que você perde o foco no que é importante. Você perde o foco no texto, no que você precisava falar. E aí é o famoso branco que as pessoas dizem que tem. Eu tive nesse dia. E aí eu tomei a decisão de ler o discurso. Então comecei a ler, não olhei para a plateia para poder me sentir mais calmo, mais tranquilo. E aquilo foi me acalmando aos poucos. E chegou um momento em que veio uma voz da consciência que disse, Guilherme, você já fez cursos de oratória, você sabe que
uma técnica primordial de oratória é olhar no olho da plateia quando se fala em público. Você vai ficar lendo o discurso inteiro? Que feio. E aí eu pensei, é verdade, voz na consciência. Tem a razão. Já tô mais tranquilo, tô mais calmo. Vou olhar pro público, vai dar certo. E quando eu olhei pro público pela segunda vez, foi pior ainda. Eu travei de novo, tive que tomar um copo d'água, tomei um copo d'água com a mão trêmula, foi algo constrangedor, principalmente no meu caso, que estava sendo premiado naquela noite pelo trabalho na imprensa. Então veja, como alguém que é premiado pelo que faz na imprensa não é capaz de falar em público. Para mim aquilo foi muito mais impactante. E eu voltei a ler o texto, concluí o discurso inteiro lendo e fui para casa, você lembra bem dessa noite? Fui para casa extremamente frustrado, me sentindo um impostor, um fracassado. E foi justamente aquela noite um ponto de virada na minha vida, porque ali eu tomei a decisão que aquilo nunca mais iria acontecer comigo. Eu falei, custe o que custar, eu vou descobrir o que aconteceu. Eu preciso saber por que eu senti isso, por que eu tive essas reações. E foi então que eu passei a conhecer mais sobre inteligência emocional, sobre comportamento humano, que vai muito além de comunicação e oratória. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que muitas pessoas acham que são destravadas, que tá tudo bem, não, eu não tenho problema para falar em público, mas quando ela é colocada à prova, talvez da pior forma possível, ela vai descobrir que ela precisa destravar. E no teu caso não foi medo. No teu caso, como é que as pessoas conseguem... Por que o medo existe, afinal, pra gente poder falar em público? Porque, por exemplo, no meu caso, também não é medo. Eu tenho receio. Mas por que o medo existe? Medo de falar em público, ele atinge 60% dos brasileiros, segundo pesquisas. Isso, pessoas que admitem ter medo de falar em público, fora aquelas que têm, mas não admitem. Então, Tipo eu. Eu diria que esse número é maior. Talvez 70%, 80% da população brasileira tem medo de falar em público. E também tem um estudo que foi publicado pelo jornal britânico Sunday Times, que trouxe o resultado de que as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo da morte. Por quê? Porque quando o pesquisador chegava e perguntava para a pessoa qual que é o maior medo que você tem na vida, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é medo de falar em público. Medo de falar em público. É óbvio que, no final das contas, ela tem mais medo de morrer do que medo de falar em público. Isso é uma percepção minha. Só que o medo de falar em público, ele tá tão vivo na consciência da pessoa que ela responde medo de falar em público. Ela nem lembra do medo de morrer, porque isso aí ela nem tá pensando no dia a dia. Mas o medo de falar em público, ele é presente. Por que ele existe, Grazi? Por dois motivos. O primeiro motivo é a explicação antropológica. Lá na época das cavernas, toda vez que nós estávamos expostos, nós nos tornávamos presa fácil. O risco de vida, quando você estava em condição de exposição, era muito alto. E até hoje, a nossa amígdala cerebral, ela entende que esse risco existe. É uma questão genética, um gene que a gente carrega desde lá da época das cavernas. Então, toda vez que você se vê numa situação de exposição, o teu cérebro ainda entende que essa situação ela é perigosa e, portanto, ele tenta te auto-sabotar para te proteger. Ele tenta fazer com que você evite esse tipo de situação. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da identidade. Porque ao longo do tempo, nós, enquanto crianças, entendemos que a comunicação, ela muitas vezes é um problema. Por exemplo, o meio escolar, ele não te incentiva a se comunicar, pelo contrário, ele te incentiva a ficar em silêncio e ouvir e obedecer. E quando você quer falar, muitas vezes você é criticado, você é punido, vai para a diretoria. Quando você é exposto numa apresentação escolar e você gagueja, dá branco e os seus colegas riem, tudo isso é registrado na sua programação neurolinguística que aquilo não é legal, que aquilo não é bom, que aquilo te provoca dor, que você não serve para aquilo. Isso vai formando as tuas crenças de identidade, de capacidade, de merecimento. Então, identidade. Eu não sou capaz, eu não sou bom nisso, eu sou tímido, eu sou envergonhado, eu sou ruim para falar.
capacidade, isso não é pra mim, meu negócio é o bastidor, os outros são melhores do que eu, e merecimento. Quem sou eu pra falar algo? Quem sou eu? Eu não mereço os holofotes, ou destaque, ou admiração. E aí tudo isso faz com que você, quando colocado à prova, isso vem tudo como se fosse uma avalanche. E o teu cérebro, ele sempre quer fugir da dor e buscar um prazer. Ele entende que você já sofreu tanto, você já passou por tantas situações dolorosas. Quando o assunto era comunicação e oratória, pra que continuar sofrendo? Pra que continuar passando por isso? Você vai passar por isso de novo. É assim que o seu cérebro se comunica com você. E aí ele dá um jeito de te sabotar pra você evitar essa situação. Então, se você é convidado para um podcast, o teu cérebro tá dizendo pra você, pra quê? Lembra daquela vez que você foi criticado? Lembra daquela outra que riram de você? Pra que passar por isso de novo? Sabe que tu falando assim, me veio nitidamente à memória quando eu troquei de escola, eu fui estudar numa outra escola e eu não tinha inglês. Na época, imagina, né, a gente faz tanto tempo. E eu não tinha inglês. E a professora instigava a gente a fazer leitura em inglês. E eu fui fazer a leitura e, obviamente, errei algumas palavras e os coleguinhas que já tinham esse conhecimento acabaram rindo. E agora, quando tu estava falando, isso me veio tão forte na memória que eu me vi lá na frente e eles indo. E como não foi uma vez só, né? Porque a gente precisava praticar a leitura. E aconteceu outras vezes. E hoje eu realmente me veio essa sensação e a questão de falar inglês. Como eu tenho vergonha até hoje de pronunciar palavras em inglês por conta, eu acredito que talvez até seja disso. Sem dúvida nenhuma tem a ver com isso. Certeza absoluta. E a gente já tem conversado várias vezes sobre isso, sobre você estudar inglês, se aprimorar, e você faz questão até de, não, nem quero, isso não é pra mim e deu. E é possível eliminar esse medo de falar em público? Não. Não? Não. É impossível eliminar o medo. O que eu trabalho com os meus alunos e os meus mentorados é o gerenciamento das emoções. Você aprende a lidar com o medo. O medo não necessariamente é ruim, não necessariamente ele é um vilão. Se você souber gerenciá-lo, você usa ele a teu favor. Ele vai te ajudar a você se preparar melhor, a você valorizar mais aquele momento. Só que ele não pode ser tamanho a ponto de te travar e de te auto-sabotar. Então esse é o ponto. É impossível eliminar o medo, ele sempre vai estar ali, mas a gente consegue gerenciá-lo, ressignificando-o. Agora, é importante deixar claro que, por mais contrassensual que pareça, o medo de falar em público, na verdade, ele não existe. Como assim, Guilherme? Pois é, explica tudo. Vocês vão entender. O que existe, na verdade, é a consequência que o ato de falar em público pode provocar para você. Então, o que você tem no fundo é o medo da rejeição, o medo do julgamento alheio, o medo de não ser aceito, o medo de não pertencer. Esse é o medo no final das contas. E aí você acha que é o medo de falar em público, por quê? Porque quando você estiver falando em público, talvez você seja rejeitado. Quando você estiver falando em público, talvez você seja julgado, talvez seja, talvez não seja aceito. Então você não teme a causa, você teme o efeito. A causa, falar em público, não é o que você teme. Você teme o efeito que ela pode causar, o efeito que essa causa pode trazer para você. Então, o que a gente faz para gerenciar as emoções das pessoas, para destravar literalmente as pessoas? A gente precisa trabalhar fortemente a identidade. Gente, dica preciosa. Fortemente. Nas 3 primeiras aulas da minha mentoria Comunicar, eu foco 100% no destravar da comunicação através da ressignificação da própria identidade. Poxa, será que isso faz sentido mesmo, Guilherme? Vamos lá. Você só se preocupa com o que os outros podem falar de você? Você só tem medo da rejeição? Você só tem medo de não ser aceito, de não pertencer? Porque você
perdoe-me dizer isso. E receba com amor as minhas palavras. Porque você não sabe quem você é. Você não sabe quem você é de maneira que o que o outro falar a respeito da tua identidade, você absorve como verdade. Porque como eu não sei quem eu sou, eu estou ainda tentando descobrir. E se eu me colocar exposto ao público e alguém falar que eu sou um fracassado, que eu sou muito ruim para isso, eu vou receber aquilo como verdade. Eu vou dizer, ai meu Deus, é verdade, então acho que eu sou isso mesmo. Eu não quero. Isso não é legal. Eu quero ser diferente disso. Então eu evito passar por essa situação. Uma vez que você sabe quem você é, nos 3 níveis, identidade, capacidade e merecimento, você sabe quem você é, você sabe o que você é capaz, você sabe aonde você quer chegar, você passa a literalmente... Eu iria usar um termo que aqui no rádio nós não podemos usar, mas você passa a não dar mais a mínima para o que os outros vão dizer a teu respeito. Você não leva mais pro lado pessoal. Você passa a entender que não é mais sobre você, é sobre o outro. Então você começa a relaxar e você passa a se abrir para o mundo da comunicação. É literalmente liberdade comunicativa que nós conseguimos trazer para o mentorado a partir dos exercícios que nós aplicamos. E eu costumo dizer até, Grazi, para nós finalizarmos esse primeiro bloco, que esse talvez seja o principal diferencial do método da mentoria comunicar para os cursos tradicionais de comunicação e oratória. Porque, veja, um curso tradicional de comunicação e oratória, ele não tem a obrigação de trabalhar o teu emocional. Ele tem a obrigação de te ensinar gestual, postura, tom de voz, técnicas de comunicação e oratória. Mas se você for alguém travado, você pode ter todas as técnicas do mundo. A hora que você se colocar diante de uma plateia, tudo isso vai por água abaixo. Você não vai conseguir colocar essa técnica em prática. É a mesma questão quando as pessoas estudam para falar, para palestrar. Não é que elas não sabem, elas não têm o branco porque elas não sabem o que falar. Mas é a emoção dela que toma conta. Exatamente. O emocional fala mais alto nesse momento. Então a gente trabalha fortemente, eu aplico nos mentorados o que eu chamo de fator reprogramador neurolinguístico, que é uma série, um conjunto de técnicas de PNL e de neurociência aplicada para justamente a gente tentar entender o que aconteceu lá no passado, que foi conectando emoções negativas ao ato de se expor, e a gente aplica essas ferramentas, esses exercícios, para reprogramar. Como? A gente desconecta essa emoção negativa do ato de falar em público e a gente começa a conectar outras emoções positivas. Porque todo ser humano quer fugir da dor e buscar um prazer. Então eu preciso desconectar a dor e eu preciso conectar prazer a isso. E aí a gente consegue promover essa ressignificação e a pessoa literalmente se abre para a comunicação. A gente tem relatos, casos aí de mentorados, depoimentos extraordinários, inclusive até quando a pessoa destrava para a comunicação, por incrível que pareça, é tão profundo o exercício que ela começa a destravar para outras áreas da vida. Eu tive um depoimento de uma mentorada que disse: Guilherme, quero te agradecer porque eu não só estou conseguindo gravar vídeos, me comunicar melhor, estou tendo mais oportunidades aqui na empresa, mas eu agora voltei a dirigir. Olha só. Eu falei, como assim? O negócio é esse, o que tem a ver uma coisa com a outra? E assim, eu também era travada para dirigir, não sei porquê, de alguma forma, com os exercícios que a gente fez, eu tô me sentindo à vontade, livre, bem, para voltar a dirigir. Capaz. Então, é trabalhar a identidade. Quando trabalha a identidade, a pessoa se abre para inúmeras áreas da vida, vai muito além da comunicação e oratória. Maravilha. E agora vamos falar um pouquinho de influência e persuasão, Gui. Bora. Como aumentar a influência com as pessoas? De que maneira? Como fazer isso? Bom, o que é influência? Influência nada mais é do que a sua capacidade de atrair e reter a atenção das outras pessoas. E de nada adianta eu apenas ter a capacidade de atrair a atenção. Eu posso fazer isso, por exemplo, jogando um copo de vidro no chão, ele vai dar um barulhão, todo mundo vai olhar para mim, logo as pessoas vão perceber que não tem nada demais e vão voltar a fazer o que estavam fazendo. E de 2 formas ainda, positiva ou negativa, né? Exatamente. Então eu preciso ter a capacidade de atrair, mas também reter a atenção das pessoas. Quando eu consigo atingir esses 2 pontos, então eu me torno alguém, de fato, influente. E também não adianta só reter a atenção e não ser capaz de atrair. Eu costumo usar o exemplo
da balada, né? Aquela pessoa que atrai os olhares, que atrai a atenção das pessoas. Se ela não tiver a capacidade de reter a atenção, as pessoas até vão falar com ela, mas logo ela dispersa todo mundo. E também não adianta você ser aquela pessoa capaz de reter a atenção, que tem um papo muito bom, que tem uma conversa edificante, mas que não é capaz de atrair a atenção das outras pessoas. Também a conta não fecha. Então você precisa dessas duas coisas. E eu costumo dizer que para atrair a atenção, você precisa parecer interessante. Como assim, Guilherme? Você está dizendo que a pessoa tem que ser fake? Ela tem que parecer interessante? Calma. Você pode usar alguns recursos. Sim, existe técnica para isso. Para você transparecer alguém interessante. Só que, para você reter a atenção, aí sim você precisa ser interessante. Então, aprenda a parecer interessante, mas seja interessante de fato. Porque aí sim você consegue se tornar alguém influente e de fato começar a fazer a diferença na vida das pessoas. Maravilha. E persuasão? Explica para nós um pouquinho o que é persuasão e como não confundir a persuasão com a manipulação. Porque tem muitas pessoas que falam, não, você está me manipulando. Boa. A diferença básica entre persuasão e manipulação está na sua intenção por trás. Qual que é a sua real intenção por trás? Se a sua intenção é verdadeiramente positiva, você deve ser persuasivo. Deve. Se eu passei por uma experiência, que eu sei que essa experiência vai ser edificante para você, vai ser uma experiência que vai ser transformadora na sua vida, Grazi. Mas você não enxerga isso, porque você não viveu essa experiência, você sabe pouco sobre ela. Mas eu sei que se você viver essa experiência, ela vai ser transformadora. É meu dever ser persuasivo. Te mostrar por A mais B que aquilo realmente vale a pena. E te convencer de viver a tal experiência. Agora, se a minha intenção por trás disso for de me beneficiar e até mesmo para isso talvez você se prejudique, nesse caso eu uso da manipulação. Então eu vou te manipular para você fazer algo que só vai me beneficiar e que pode até te prejudicar. Essa é a linha tênue que divide a persuasão da manipulação. É a sua real intenção por trás. E me conta uma coisa, eu já ouvi você falar várias vezes sobre persuasão moderna. O que seria isso? Então, muitas pessoas conectam a persuasão a gatilhos mentais. De certa forma, não está errado, porque quando você sabe usar os gatilhos mentais, você se torna muito mais persuasivo. Eu gosto de dizer que persuasão é você ter a capacidade de se tornar um GPS para as outras pessoas. De maneira que você define o destino final e vai levando elas até lá. Isso é persuasão. Você tem que ter inúmeros recursos, artifícios para poder ser bem sucedido nessa missão. Gatilho mental é um deles. Eu ia falar, porque o gatilho você tem que estar muito atento, porque da mesma forma que você pode ativar um gatilho que a pessoa te segue, que é bom, que é positivo, você também pode ativar um gatilho negativo. O gatilho mental, ele hoje já está bem pulverizado já no conhecimento popular. Quais seriam esses gatilhos? Por exemplo, o gatilho da reciprocidade. Então, você dá algo para depois, em tese, pedir em troca. O gatilho mental da escassez, que é muito conhecido. Você diz, olha, poucas vagas, poucas unidades. As ofertas que nós vemos na internet, é muito comum isso. Virada de lote, por exemplo, um evento. A virada de lote nada mais é do que uma estratégia de gatilho de escassez. Gatilho da urgência. Mesma coisa, a virada de lote também entra no gatilho da urgência. É só até dia tal. Opa, então eu vou perder a oferta. É um gatilho mental que te leva a agir. Ótimo. Só que se você quiser aprender sobre gatilho mental, você põe lá no Google, você põe lá no YouTube, gatilhos mentais, você vai ter 500 ou mais conteúdos a respeito disso. O que eu proponho para os meus mentorados é uma forma diferente de persuadir, que eu chamo de persuasão moderna, que é a persuasão através do perfil comportamental da outra pessoa. Então eu ensino profundamente os mentorados a identificar qual o perfil comportamental da pessoa que está diante dela. Se é alguém
dominante, influente, estável ou conforme. E para isso nós usamos a teoria DISC, de William Moulton Marston, que nos traz a ideia de que a humanidade é dividida nesses 4 perfis. E a forma de se comunicar do dominante é completamente diferente da forma de se comunicar do estável. E quando eu aprendo a falar a língua do perfil, eu crio um nível de rapport, um nível de conexão interpessoal que por si só já me torna persuasivo. Vou trazer aqui um exemplo didático para quem está nos ouvindo nesse momento. O dominante é aquela pessoa que ele gosta de autonomia, ele gosta de liderança, de comando. Ele não gosta de ser subordinado ou de sentir que está sendo influenciado, que está sendo manipulado por alguém. Esse é o dominante. Então, se eu vou vender, por exemplo, um calçado para um dominante, eu jamais posso usar a seguinte frase: meu amigo, esse sapato foi feito para você. Esse aqui é perfeito para ti. É a melhor opção possível. Na cabeça do dominante, na hora ele vai pensar o seguinte: quem é você para dizer para mim o que vai ficar bom em mim ou não? Eu é que sei. Eu é que tô no comando, eu é que tô no controle. Então, se você usa essa comunicação com o dominante, você perde a venda. Você perde a habilidade de ser persuasivo. A capacidade de ser mesmo que você use inúmeros gatilhos mentais. Porque você desconectou com essa pessoa. Então, o que você tem que fazer para persuadir um dominante, por exemplo? Você tem que chegar para ele e falar assim: olha, fulano, com base em tudo que você me falou, eu trouxe aqui 5 opções de calçados. Eu tenho certeza que ninguém melhor do que você para fazer a escolha certa. É completamente diferente. Completamente diferente. Nesse caso, ele vai dizer: interessante, é verdade. Eu é que vou escolher. E eu quero te deixar muito à vontade. Qualquer coisa que o senhor precisar, eu tô aqui. Sempre deixar ele no comando da situação. O influente, ele já gosta de validação, ele gosta de pertencimento, ele gosta de elogios, ele é expansivo, ele gosta de falar, então você tem que se colocar numa condição de ouvinte. O estável, ele ama planejamento, ele precisa de segurança para tomar a decisão, ele não gosta de uma comunicação agressiva, direta, pressionando, ele odeia isso, você perde ele. E o conforme, ele ama dados, regras, estatísticas, padrões, termos técnicos. Por exemplo, o conforme ama ouvir termos como ISO 9001. Então, você quer convencer um conforme a comprar? Vai no padrão de qualidade. Testado e aprovado, selo A, selo B, selo X, selo Y. O influente, ele só quer saber se vai ficar bonito. Ele só quer saber se ele vai ser elogiado. Se vai ser elogiado. Se ele vai ser visto. Então, quando você entende isso, e lá dentro da mentoria eu ensino 5 técnicas de persuasão para usar com cada perfil, você muda o jogo e você eleva o nível da tua persuasão para outro patamar. Gui, vamos falar um pouquinho ali de posicionamento e encantamento. E eu gostaria de fazer uma pergunta que acredito que caiba muito para empresários e autônomos. Que hoje em dia a gente fala muito de encantamento. Por que esse termo ele tá tão em alta? Pois é, se fala muito sobre encantar os clientes, experiência. Né? Se fala muito em estudar cases como o da Disney, que promove o encantamento com os clientes, e por isso os clientes estão sempre lá, são apaixonados pela empresa. O encantamento ele é muito poderoso porque só há encantamento quando há conexão emocional positiva. Só há encantamento quando há conexão emocional positiva. Eu consigo persuadir alguém sem encantá-la? Claro, claro. A pessoa ela precisa comprar um calçado. Eu vou lá e faço um super desconto. Ela compra por conta do desconto. Ela criou vínculo emocional positivo comigo? Não. Eu tinha um produto que ela precisava, consegui chegar num preço que era bom para ela comprou. Pronto, eu persuadi ela pelo preço, pelo desconto, pela oferta. Show de bola. Agora, o encantamento ele é um passo além. Ele é quando, através da forma como você lida com a pessoa, você desperta nela bons pensamentos, palavras e ações a teu respeito. Então, quando a pessoa está pensando bem de você, quando ela está falando bem de você, quando ela está agindo bem a teu favor,
Aí que o encantamento aconteceu. E isso, obviamente, acontece, por exemplo, na Disney, porque existe um envolvimento emocional positivo muito forte lá dentro. Quais são os benefícios do encantamento? Eu posso citar aqui 3 que são poderosos. Primeiro, lealdade. Segundo, fidelidade. E terceiro, comprometimento. Qual que é a diferença de lealdade para fidelidade? Lealdade, a pessoa sempre vai estar disposta, ela sempre vai estar pronta para te ajudar quando você precisar. Isso é lealdade. Precisei de você, você, por lealdade, larga tudo que você está fazendo e você vem me ajudar. O que é fidelidade? Fidelidade, a pessoa não te troca. Então uma coisa é a pessoa ser leal, outra coisa é ela ser fiel. Ela não te troca. Mesmo que ela tenha uma outra oferta um pouco melhor, ela vai falar assim, cara, não, eu não posso fazer isso com aquele cliente, com aquele fornecedor, com aquela pessoa. Com aquele atendente. Com Isso aquele acontecia atendente. muito na farmácia. E o comprometimento é, ela não vai romper os acordos que ela fizer com você. Ela está comprometida. Então, o que vocês combinarem será cumprido. Por quê? Por que ela vai cumprir os combinados? Justamente porque ela não quer quebrar essa relação que foi criada entre vocês. Então, é por isso que tantas empresas estão buscando encantar o seu cliente. Porque se eu conseguir gerar no meu cliente lealdade, fidelidade e comprometimento, eu encontrei o santo grau mágico do empreendedorismo. E o que você quer dizer com a frase já se deu voz hoje? Você fala muito isso, eu escuto muito quando tu vai gravar ou até mesmo quando você tá conversando com os teus mentorados, você já se deu voz hoje. Quem tá na bio do seu Instagram? Fala mais. Então, muitas pessoas pensam que, talvez a maioria, que pra que eu vou me posicionar? Pra que eu vou aparecer na rede social? Quem sou eu? Ninguém vai querer ouvir, eu sou ninguém. Vou postar o quê? Vai ter 10, 15, 20 pessoas vendo. Se eu abrir uma live vai ter 2, 3. Meus stories não chegam a 50 visualizações. Ah, não, melhor não fazer. O que eu tenho pra te dizer é que sempre há no mundo alguém precisando ouvir o que você tem pra dizer. Sempre há no mundo alguém precisando ouvir o que você tem a dizer. Eu conheci, em uma das mentorias que eu fiz, uma profissional da área do desenvolvimento humano feminino, saúde e tudo mais, que é a doutora Melina. E a doutora Melina, ela tem uma frase que eu tô levando pra minha vida. O teu 1% pode ser a transformação de alguém. E pra tornar isso mais didático, eu tenho uma história pessoal em relação a isso. Eu me lembro lá em 2013, quando eu decidi fazer intercâmbio para a Irlanda, eu trabalhava no banco, não tinha ainda iniciado nenhum trabalho na área da comunicação, tinha me formado em administração, estava infeliz no banco, decidi pedir a conta, largar tudo e fazer intercâmbio na Irlanda. Eu tinha muito medo de fazer intercâmbio na Irlanda, porque na época nós não tínhamos informação como se tem hoje. Instagram, YouTube, próprio Google. Era Orkut. Olha o Orkut, olha lá. Então eu não sabia como tirar visto, como arrumar emprego, como arrumar moradia. Só que mesmo assim eu fui com a cara e com a coragem. Eu cheguei lá e eu percebi que era tudo muito mais fácil do que eu imaginava. E eu senti no meu coração de gravar alguns vídeos no YouTube mostrando para os brasileiros que tinham interesse em fazer intercâmbio para Irlanda, que era muito mais fácil, que não era um bicho de 7 cabeças, que eles não precisavam ter tanto medo de fazer o intercâmbio. E eu comecei a mostrar, olha, aqui é assim que tira visto, é assim que você arruma uma moradia, é assim que você consegue um emprego. E agora, em 2024, no ano passado, quando eu lancei a segunda turma da mentoria Comunicar, hoje nós estamos na turma 8, quando eu lancei a segunda turma, eu vi que teve uma pessoa da Suécia que se matriculou. Olhei uma pessoa da Suécia, só que o nome era de um brasileiro. Adriano, papapá. Falei, Adriano, esse cara é brasileiro. Peguei ali o contato dele e fui falar com ele. Adriano, me permita perguntar, você mora na Suécia, mas é brasileiro? Deixa eu entender esse caso. Ele falou, sim, Guilherme, eu sou brasileiro,
moro na Suécia há não sei quantos anos e entrei na tua mentoria por gratidão. Uau. Eu falei, como assim? Fala mais. Ele disse, não, é que lá em 2013, olha só, estamos falando de 2024, voltando para 2013. Ele falou, lá em 2013, eu queria muito fazer intercâmbio para Irlanda, eu tinha muito medo. E eu comecei a pesquisar a respeito e eu encontrei alguns vídeos teus no YouTube, dando dicas, mostrando como é que era, e aquilo me deixou mais tranquilo. E um tempo depois eu decidi fazer o intercâmbio, acabei optando pela Suécia, mas você foi um divisor de águas nesse meu processo de vou ou não vou fazer o intercâmbio. A tua história me inspirou. O simples fato de levar uma informação do teu dia a dia, do teu cotidiano, da tua vivência lá, acabou facilitando a vida dele e de tantas outras pessoas. Esse é o ponto. E aí ele falou, desde então eu venho te acompanhando. E eu vi tudo o que aconteceu na tua vida. O teu retorno para o Brasil, a tua transição de carreira. Eu vi os teus 2 filhos nascendo. Eu vi o teu casamento. E eu sabia dentro de mim que algum dia eu iria retribuir o que você fez por mim. E como eu preciso melhorar a minha comunicação e oratória, quando você lançou a tua turma, eu falei, opa, tá aí a oportunidade. E eu então decidi me tornar teu aluno. Aquilo me marcou profundamente. Porque às vezes o que você fala hoje está reverberando na vida de alguém sem que você saiba. E pode ser que só daqui a 10, 15, 20 anos você fique sabendo, você descubra que aquilo que você falou lá atrás foi ponte na vida de alguém. Edificou a vida de alguém. Então, eu sempre provoco você a... Já se deu voz hoje? Se dê voz. Tem um outro exemplo que eu posso compartilhar, Grazi, que é um exemplo pessoal nosso, para os nossos ouvintes. Fala, Guilherme, fala mais. Nós sempre fomos cristãos que não lia a palavra. Nós sempre acreditamos em Cristo, em Deus, mas nós não líamos a Bíblia. E nós começamos a ler a Bíblia há pouco tempo. 6 meses, eu diria. E o que começou a acontecer é que a gente tem o hábito de ler a Bíblia de manhã. E os nossos filhos, quando acordam, eles descem a escada e eles estavam enxergando a gente lendo a Bíblia no café da manhã. Até que chega o ponto do meu filho Arthur, Nossa. na Páscoa, nosso filho Arthur, na Páscoa falar assim, mãe, eu não quero ovo de Páscoa, eu quero uma Bíblia. A gente se surpreendeu com aquilo e a Grazi foi ver uma Bíblia da idade dele, bem legal, toda estilosa e tal. A gente deu a Bíblia para ele. E teve um dia que a gente estava estudando a palavra de manhã, na hora do café, e o Arthur desce com a Bíblia na mão. E ele senta do nosso lado, ele abre a Bíblia e fala, hoje eu também vou ler a Bíblia junto com vocês. Então, o primeiro passo, a influência acontecendo dentro de casa. O que aconteceu? Eu peguei e falei, cara, eu vou compartilhar esse momento. Peguei meu celular e registrei e postei no meu Instagram. E eu tive 3 comentários. 3 pessoas que vieram no meu direct e falaram assim, cara, eu já tô um tempo para começar a ler a Bíblia e eu fico me amarrando. Pô, o que tu fez, isso que aconteceu na tua casa me inspirou, vou começar. Outro falou, olha que interessante, eu lia a Bíblia sempre no meu quarto. Agora eu vou começar a ler na frente dos meus filhos. Porque pelo que você mostrou aí, isso influencia as crianças. E um terceiro caso também nesse contexto. Então, quando a gente se dá voz, quando a gente publica algo simples da nossa vida, do nosso dia a dia, mas que para nós está sendo edificante, acredite, também será edificante na vida de alguém. E é assim que você começa a gerar influência, começa a gerar encantamento e começa a se posicionar. Posicionamento não é só sobre marketing, é sobre mostrar a tua verdade para o mundo. E para finalizar, Gui, como alguém que quer melhorar a sua oratória pode fazer para te contratar? Hoje a gente tem 2 formas de atender o público que deseja desenvolver a comunicação oratória. Através da mentoria individual e através da mentoria em grupo. A mentoria individual, inclusive, quem opta por esse processo, acaba fazendo parte do nosso grupo privado de networking, que é o GR Private Members, que é um grupo que a gente se encontra a cada 3 ou 4 meses
para um jantar, para uma confraternização, para um momento edificante e até mesmo, quem sabe, para que os membros possam fazer negócio entre si. É uma mentoria que envolve 7 sessões, portanto são 7 encontros, e em grupo ela tem a mesma metodologia. O nome da mentoria é Mentoria Comunicar, porque justamente nós trabalhamos profundamente 3 pilares do desenvolvimento da comunicação e oratória, que é confiança, autoridade e resultado. Por isso, comunicar. E o pilar confiança, a gente trabalha o destravar da comunicação. No pilar autoridade, aí sim, tudo que envolve técnicas de postura, gestual, tom de voz, conexão e rapport com o público para extrair das pessoas uma percepção de autoridade, credibilidade, segurança a teu respeito. E por fim, o último pilar é o pilar resultado, aí onde a gente vai trabalhar a persuasão moderna, nos relacionamentos interpessoais, o posicionamento na rede social, como você deve produzir seus vídeos, publicá-los, como você pode provocar mais influência, mais encantamento no público. E, de fato, uma vez que você destravou, e uma vez que você está apto a usar as técnicas para transmitir mais autoridade, impactar mais o público, você precisa saber como transformar isso em oportunidades concretas para você. Então, é uma mentoria bem completa, a gente trabalha nesses 3 níveis para desenvolver. Estamos na 8ª turma, mais de 100 pessoas já passaram por essa formação nas mentorias em grupo. Na mentoria individual, hoje nós temos 17 pessoas no nosso grupo privado de networking, e quem tiver interesse em fazer parte desse processo e viver essa transformação, é só procurar o @gui.reginato no Instagram. Lá na minha bio tem um link, que é o link para o grupo VIP do WhatsApp de pessoas interessadas em participar da mentoria. E aí o nosso comercial faz o contato com essas pessoas, estreita a relação e vê se é o momento dela, se ela está apta também a fazer parte e então viver essa transformação. Maravilha. E no teu Instagram também encontra muitas dicas de tudo aquilo que a gente conversou um pouquinho hoje, né? Sem dúvida. Todos os dias eu tô lá publicando conteúdo, dicas, estratégias para você gratuitamente melhorar a tua comunicação. Se você só acompanhar os vídeos que a gente publica lá todos os dias, eu tenho certeza que você vai ter muitos ganhos de maneira prática e direta na sua comunicação oratória. Então vai lá, @gui.reginato e já segue. Maravilha, então, Guilherme. Encerramos, então, o nosso programa de hoje com a participação do Guilherme Reginato. Foi um prazer te entrevistar, meu amor. Vocês viram que ela assumiu a postura de host mesmo, de apresentadora do programa, me tratando aqui como um convidado. Adorei. Assumiu a postura de apresentadora. Isso aí, usando dos artifícios da comunicação e oratória. Maravilha. Próximo programa, você poderá vir e fazer sem a minha presença. Já está liberada, já está apta. Com certeza, eu gostaria muito de ter a tua presença. Foi aprovada no teste, tá tudo certo. Mas se precisar, estarei aqui, claro. Com certeza. Bom, gente, obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, sempre um prazer poder compartilhar conhecimento com todos vocês, em especial aqui da nossa região, do Alto Vale, mas também para todos que estão nos acompanhando pelo YouTube e pelo Spotify, que são de fora, todo o estado de Santa Catarina e até do Brasil. Obrigado pela sua audiência. Muito obrigada e até mais.